de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste sábado da terceira semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é um texto do magistério da igreja. É tirado da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje, do Concílio Vaticano II, do século XX. E o título que acompanha esse trecho da Gaudium et Spes é o seguinte: O mistério da morte. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje é para nós catequese, instrução para a nossa vida de fé. Em face da morte, o enigma da condição humana atinge o seu ponto máximo. O homem não apenas é atormentado com a dor e o progressivo declínio do corpo, mas com muito maior força pelo temor da destruição perpétua. Pelo acertado instinto de seu coração, afasta com horror e rejeita a ideia da total ruína e da morte definitiva de sua pessoa. A semente de eternidade que traz em si, irredutível e pura matéria, insurge-se contra a morte. Todas as conquistas da técnica, por mais úteis que sejam, não conseguem acalmar a angústia humana, pois o prolongamento biológico da vida não pode satisfazer o desejo inelutavelmente presente em seu coração de viver para sempre. Já que diante da morte toda a imaginação fracassa, a igreja, instruída pela revelação, afirma ter sido o homem criado por Deus para uma finalidade feliz, para além dos limites da miséria terrena. E não só, mas a fé cristã ensina que a morte corporal que lhe seria poupada se não houvesse pecado, será vencida quando o homem recuperar a salvação, perdida por culpa sua, pela onipotente e compadecido Salvador. Com efeito, Deus chamou e continua a chamar o homem a aderir com sua natureza integral à perpétua comunhão na incorruptível vida divina. Cristo conseguiu esta vitória, libertando o homem da morte por meio de sua morte e ressurgindo para a vida. Para quem reflete, a fé, baseada em sólidos argumentos, oferece uma resposta à sua ansiedade sobre a sorte futura. Ao mesmo tempo, dá a possibilidade de comunicar-se com os caros irmãos já arrebatados pela morte em Cristo, despertando a esperança de possuírem eles, desde agora, a verdadeira vida junto de Deus. Certamente incumbe ao cristão o dever urgente de lutar contra o mal através de muitas tribulações e de aceitar a morte, mas unido ao mistério pascal, configurado à morte de Cristo, firme na esperança, chegará à ressurreição. Tudo isto vale para os cristãos e também para todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça age
invisivelmente. Tendo, pois, Cristo morrido por todos e sendo uma só a vocação última do homem, isto é, a divina, devemos afirmar que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade, de modo só conhecido por Deus, de se associarem ao mistério pascal. De tal valia e tão grande é o mistério do homem, que se esclarece pela revelação cristã aos fiéis. Por conseguinte, por Cristo e em Cristo, ilumina-se o enigma da dor e da morte, que, fora de seu evangelho, nos esmaga. Cristo ressuscitou, por sua morte destruiu a morte e deu-nos a vida, para que, filhos no Filho, clamemos o Espírito. Abá, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste texto do Magistério da Igreja, da Gaudium et Spes, que nós acabamos de ouvir, ouvimos sobre o mistério da morte. Realmente a morte é um grande mistério. A morte é algo que assusta tantos. Mas o que ilumina, o que sustenta o ser humano diante da realidade e da certeza da morte física, da morte do corpo, o que fortalece o ser humano e o enche de esperança, é aquela semente de eternidade que foi plantada nele mesmo por Deus. A morte é algo necessário para podermos chegar à verdadeira vida. A igreja ensina isso na sua doutrina. A igreja é bastante clara ao lembrar que, terminada a peregrinação nossa aqui nesta terra, nos aguarda uma vida que não termina jamais. A igreja deixa bem claro na sua doutrina, que recebeu por revelação, que a vida que vem depois desta vida terrena é aquela eterna em Deus. Por isso, se nós fomos criados lá no início para viver e não nos deparar com a morte física, não nos corromper pela destruição do corpo, mas vivermos eternamente segundo a vontade de Deus, e essa graça foi tirada por causa do pecado, Deus não se esqueceu do ser humano, mas pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, garantiu de novo à humanidade o direito de encontrar a vida que não termina nunca, a graça de adentrar a vida que não finaliza jamais, o dom de poder um dia gozar da vida que nunca termina. Portanto, esta vida aqui na terra é ceifada pela morte, que é a porta apenas para a vida que realmente interessa. A morte deve ser encarada por nós não como algo catastrófico, porque é apenas a morte do corpo nesta terra, mas como algo que deve nos encher de esperança, de abraçarmos a verdadeira vida. Neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia dedicado também à nossa devoção a Maria, eu convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, consagrando-se a ela, colocando à disposição da Mãezinha do Céu a sua vida e ao mesmo tempo confiando a ela
seus pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz ao Senhor Jesus, seu Filho divino. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado abençoado. Que esse sábado seja realmente uma preparação para o dia do Senhor que haveremos de celebrar no dia de amanhã. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe a sua família, seus trabalhos, seus projetos. Tudo o que você deseja que seja tocado pela bênção de Deus. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.